Olá a todos! Hoje a nossa aula é sobre processamento de tomate dentro da disciplina TA 920, Processo Tecnológico 6. Só relembrando que envolve etapas de torrefação, moagem, extração, concentração, congelamento e secagem. A aula de hoje nós temos como base esses dois capítulos de livro que eu vou deixar disponível no Moodle. Também vários vídeos, inclusive vídeos da nossa aula prática, tá? Como que ocorreu o processamento de tomate na planta piloto. O objetivo da aula de hoje são discorrer sobre o processamento de produtos derivados de tomate, que são eles, produtos que encontramos no mercado, molho, extrato, polpa, tomate pelado, tomate seco e suco de tomate. As operações unitárias envolvidas para o processamento desses produtos são concentração, secagem, homogeneização, tá? E aqui tem a configuração, né, como são apresentados no mercado diversos produtos atomatados. Só para mostrar um pouco da importância dos produtores mundiais do tomate, em primeiro lugar está a China, depois Índia, Peru, Estados Unidos, Egito, assim consequentemente, e o Brasil está em 10º lugar. Em 10º lugar de produção mundial do tomate, com os dados de 2017, de 4 milhões e 200 mil a produção de 4 milhões de toneladas e 200 mil a produção de tomate naquele ano de 2017. Agora, quando a gente fala de produtos atomatados, são tomates para processamento, diferente de tomates de mesa. Então, produção mundial de tomate para processamento, aí o Brasil está em 6º lugar, com 1.300.000 toneladas de tomate produzidos ao ano. O primeiro é Estados Unidos, estado da Califórnia, depois Itália, Espanha, China, Irã, o Brasil. A região de maior importância para a produção de tomate no Brasil são principalmente Sudeste e Centro-Oeste. Então, o estado de São Paulo e o estado de Goiás são estados muito importantes para a produção de tomate. Mas o Brasil também importa alguns produtos, né, para atender a demanda. Então, nós temos o primeiro aqui em vermelho, tomato paste, que são o extrato de tomate. E para atender a demanda, o Brasil exporta principalmente do Chile e dos Estados Unidos. Agora, em roxo, esse gráfico que mostra molho de tomate, nós temos uma importação menos significativa, mas principalmente da Itália e Estados Unidos. E já canned tomatoes significa tomates enlatados e justamente os tomates pelados, que nós não temos produção representativa no Brasil, então para atender a demanda de tomate pelado, né, enlatado, nós importamos muito da Itália e uma parte de Argentina, Espanha e Alemanha. Então, assim, para a gente ir para a etapa de processamento, relembrando da disciplina de TA 322, pré-processamento de frutas e vegetais, tomate é um fruto, parte do primeiro item aqui de processamento, a colheita, o transporte, a recepção desse caminhão cheio de tomates. A colheita é feita também mecanizada. Na recepção ocorre a amostragem e pesagem desse caminhão. Algumas análises são realizadas, tem diversos parâmetros que são analisados na indústria de tomate, são cerca de 11 análises, mas principalmente aqui no descarregamento é Brix, né, que vai mostrar o rendimento, né, as características de sólidos solúveis desses tomates, coloração, entre outros, pH também. No armazenamento desse tomate, precisa reduzir a temperatura alta que vem do campo.
descarregamento na indústria, aí vai para processamento. Na indústria ocorre lavagem, seleção do tomate e a retirada de galhos e pedúnculos. E aí esse tomate limpo e selecionado, ele vai para a produção. Durante essa seleção pode ser utilizado equipamentos, né, uma seleção fotoelétrica, aonde separa mecanicamente aqueles tomates que estão verdes e rosas e não estão vermelhos no estágio ideal de maturação para processamento. Aí tem esse vídeo aqui disponível no YouTube para vocês olharem um exemplo, né, de packing houses que nós temos, por exemplo, no Brasil, em Minas Gerais e em Campinas, aqui no estado de São Paulo, onde são realizadas eletronicamente a seleção do tomate de acordo com a cor ideal para processamento. Partindo para o primeiro produto processado, que é o tomate pelado, como eu falei que não tem tanta fabricação considerável aqui no Brasil, nós importamos muito desses tomates. Então, a partir do tomate já limpo e selecionado, ocorre a pelagem, a retirada da pele através de soda cáustica ou vapor. Depois a lavagem, outra seleção e inspeção, e retira aqueles que não sofreram, né, adequadamente a retirada da pele, tomates quebrados, acondiciona em latas. Essas latas são mais alongadas do que as latas de molho de tomate, de extrato de tomate. Ocorre a adição de suco de tomate e outros ingredientes que também são possíveis adicionar. Mas o principal é o tomate pelado íntegro dentro da lata e a adição, o preenchimento do suco de tomate, que também a gente vai ver o processamento dele. Pode-se adicionar sal, ácido cítrico, cloreto de cálcio, que eu já vou explicar. Depois essas latas passam pela etapa de exaustão e fechamento, que é um recravamento da lata, tratamento térmico, resfriamento, rotulagem e encaixotamento. Essa pelagem do tomate que pode ser por vapor ou soda cáustica. Qual que é a vantagem comparando uma com a outra? O processo de retirada da pele por vapor é um processo semicontínuo, pode ser por esteiras ou então com imersão dentro de uma caixa, né, com inserção de vapor a 127 graus de 25 a 40 segundos. O que ocorre é que esse vapor, né, excede o ponto de ebulição das células e ocorre o rompimento dessas células da parede. A casca pode ser usada para ração, para fertilizante, para extrato de licopeno. Por quê? Porque não tem nenhum efluente gerado nesse processo. Só que não é um processo tão eficiente como a soda. Pode ficar ainda vestígios, né, da pele nesse tomate. Quando é pelado com soda cáustica, que é um processo, pode ser um processo contínuo ou semicontínuo, pode ocorrer jatos de soda ou imersão num tanque, essa soda concentrada 12 a 18%, temperaturas altíssimas de 85 a 110 graus Celsius por 30 segundos, e o que vai ocorrer é que o hidróxido de sódio dissolve a cera cuticular e ocasiona a hidrólise da pectina da parede. Como vantagem, eu tenho um rendimento maior, o tomate fica bem pelado, mas como desvantagem, eu tenho aí um resíduo, né, que tem soda cáustica que precisa ser neutralizado antes do aproveitamento desse resíduo, aí também para ração, né, para extração de licopeno, por exemplo. Tá? Outro método que pode ser utilizado é a imersão em água quente. Não sei se vocês já fizeram em casa, a imersão por 2 minutos em água fervendo, a hora que você tira, coloca em água fria para parar esse aquecimento e a pele sai facilmente, né, do processo. Mesmo após o tratamento com soda ou com vapor, esses tomates, eles passam por ou um disco de borracha ou um tanque rotatório com spray de água a alta pressão para remoção completa da pele, né? Não vai sair somente com aquele processo.
Alguns aditivos podem ser adicionados para aumentar a molhabilidade da cutícula, para remover a cera e diminuir a tensão superficial da água. E isso vai facilitar a retirada da pele, como, por exemplo, um ácido graxo saturado, né, o octanoico, que pode ser adicionado. Esse outro processo que eu falei, que são rolos de borracha para retirada da pele, então eles funcionam como raspadores, rolos em rotação, né? Esses são os raspadores, rolos em rotação, e aqui, como um caracol, ele vai retirando a pele do tomate por essa esteira. O processamento do tomate pelado, então já retiramos, né? Fizemos a pelagem, ele segue, é preenchido com esse suco de tomate, que eu vou explicar como que funciona, e precisa deixar 10% de headspace para antes da entrada na retorta, né? Antes da autoclave. Esse suco, antes da adição, ele é pasteurizado, né, por 5 a 10 minutos, e é adicionado por cima desses tomates íntegros, só que pelados. Tá? Pode ser adicionado, né, no tomate pelado, ácido cítrico, que vai funcionar para a regulação de acidez, e reduzindo, né, a gente fala de produtos ácidos, abaixo de 4,5. Então, isso permite um tratamento térmico mais brando, principalmente para atacar bacilos coagulantes e clostridium. No tomate pelado, nesse suco também pode ser adicionado açúcar e cloreto de sódio, que é para realce de sabor. Outros ingredientes que podem ser adicionados são cálcio, né, na forma de cloreto, de sulfato, de citrato, de fosfato, lactato ou gluconato de cálcio, numa proporção de 0,5%. São agentes de textura. Ele forma pontes entre o grupo metoxila e as cadeias de pectina adjacente. Então, ele vai formar pectato de cálcio, dando firmeza à parte externa desses tomates. Porque eu preciso do tomate dentro da lata íntegro. O tomate não pode desmanchar dentro desse suco. Assim como também se fosse um tomate cubetado dentro do suco, eu também preciso adicionar cálcio, certo? Depois, essa lata ela vai passar por um túnel de exaustão. É um túnel de vapor. Esse túnel que nós temos aqui é muito semelhante ao túnel que tem na planta piloto de frutas. Então, ocorre a inserção de vapor nesse headspace deixado da lata de 10%, e no momento do recravamento, esse vapor ele condensa e forma um vácuo parcial. Então, é para isso que eu deixo esse headspace, justamente para a formação desse vácuo antes do fechamento da lata. Para isso, ele passa por esse túnel de vapor de 3 a 6 minutos, às vezes um pouco mais. Todo o suco, o tomate precisa estar quente e chegar na temperatura interior de 85 graus Celsius. Aí sim eu consigo a formação desse vácuo. Então, repetindo, eu tenho um vapor que é formado no headspace, no fechamento da lata, esse vapor condensa, formando vácuo. E depois vai essa lata para o tratamento térmico em autoclaves, né, temperaturas altas aí de 104, 30, 45 minutos, seguido de resfriamento com água clorada numa temperatura mais baixa. Tá? E vai atingir aí no centro dessa lata em torno de 95 graus Celsius para o tratamento, tá? É uma pasteurização. Depois, outra opção ou configuração, eu já citei, é o tomate cubetado. Eles são picados em cubos e também calcificados por adição direta na embalagem ou por banho de cálcio, para que esses pedaços fiquem íntegros dentro da lata com o suco. Pode-se adicionar também pectina metilesterase.
ela vai desesterificar os ácidos galacturônicos da pectina e torna mais disponível para a ligação do cálcio para formar o pectato de cálcio. Aqui eu vou deixar para vocês assistirem depois um vídeo de 4 minutos do YouTube, que é o processamento do tomate, todas as etapas de processo de tomate picado em latas. Outro produto agora que nós vamos estudar é o suco de tomate. É um produto não muito apreciado aqui no Brasil para consumo, né, imediato, para o consumidor final. É aplicado, por exemplo, é utilizado para fazer uns drinks, né, o Bloody Mary, tá ele aqui. E nós visualizamos principalmente o suco de tomate em embalagens de vidro, como essa aqui. Então, a partir do tomate limpo selecionado, pode ocorrer já na etapa inicial a separação de sementes, ocorre trituração, e esse pré-aquecimento antes da extração, que é justamente essa etapa de triturar. É um tratamento térmico para inativação enzimática ou não, antes da extração. Isso ocorre para vários produtos de tomate, tá? Então, repetindo, ocorre depois um tratamento térmico antes da extração para fazer o suco do tomate, né? E esse tratamento vai facilitar essa retirada de sementes de pele. Ocorre aqui a retirada de semente de peles, porque eu tenho nessa extração uma peneira, né? O refino. Então, eu consigo separar a polpa da pele com semente. Depois, desaeração desse suco, homogeneização, que é opcional, adição de sal, acondicionamento, fechamento, tratamento térmico, resfriamento e encaixotamento. Ou também posso fazer o tratamento térmico para depois o invase nos frascos de vidro. Então, eu grifei aqui principalmente as etapas que eu vou explicar, que é esse tratamento térmico antes da extração, desaeração, homogeneização. Esse tratamento térmico tem duas opções, hot break ou cold break. O hot break ocorre com o tomate já picado, como eu falei, antes da extração, e em segundos ele chega a 85 a 95 graus Celsius. Qual que é a finalidade? Até em 82 graus Celsius já ocorre a inativação de enzimas pectinolíticas. As enzimas pectinolíticas, que são pectinesterase, poligalacturonase, celulase, elas atacam a pectina ali no tomate. Como eu inativei, assim como qualquer fruta, você abre, sofreu a quebra do fruto, já promove a liberação de pectinas que atacam esse fruto. Então, como eu fiz um tratamento térmico logo após o tomate picado, só que antes de extrair, né? Antes de extração do suco. Então, eu preveni a quebra dessa pectina. Tem pectina livre no meio. E isso promove um aumento de viscosidade pela presença de pectina. Então, eu faço o tratamento da hot break para inativar enzimas quando eu quero produtos com alta viscosidade, produtos concentrados, um ketchup, certo? E eu faço o outro sistema, cold break, quando a textura não é tão importante. Um molho de tomate que insere uma série de ingredientes, de repente um suco de tomate, que é uma bebida, então não teria problema. Então, eu posso ter uma redução de viscosidade nesse caso. O que eu faço? O tomate quebrado também, picado, eleva ali uma certa temperatura ou temperatura ambiente de 60 a 65 graus no máximo. Então, não ocorre a inativação enzimática. Então, eu tenho as enzimas que foram liberadas na quebra e vão atuar sobre a pectina, né? Então, quando elas atuam na pectina, diminui a pectina no meio e o produto fica menos viscoso, fica mais líquido. O que ocorre muito na indústria é um medium break, né? Onde eu tenho aqui
olhando nesse gráfico, nós temos que acima de 65 graus ocorre ali uma inativação parcial das enzimas. Então, entre 65 e 75, de repente, seria um medium break. Não é a quebra total, mas uma quebra parcial das enzimas. Então, eu tenho uma viscosidade intermediária, com um pouco de pectina ainda no meio. Aí depois tem uma outra etapa que eu destaquei, que é a desaeração, que qual é a finalidade? O processo é retirado, né, o ar ocluso sob vácuo para evitar a oxidação de vitamina C, que essa oxidação promoveria o escurecimento, né? Então, quando a gente observa uma tampa de produto que tem um pouco de produto ali bem escuro, isso significa a oxidação de ácido ascórbico. Então, o processo para retirar esse ar, para evitar essa oxidação. Já a homogeneização é uma etapa opcional, por quê? O que eu vou evitar? É assim como funciona para a homogeneização de leite, eu evito a separação das fases. Então, se é um suco embalado em vidro, é importante para o consumidor que ele esteja numa fase única, para evitar a sedimentação de partículas, tá? Então, eu faço homogeneização com pressão 70 a 100 atm, 65 graus. Vai diminuir o tamanho das partículas desse suco. Suco de tomate também preciso também de tratamento térmico. Tratamento térmico seria antes, né, do invase, ali com um trocador de calor tubular, ou após o invase, dependendo da embalagem. Só como eu falei, produtos abaixo de 4,3 de pH, então o tratamento não precisa ser tão severo, a 121 graus, né, por 42 segundos. Tá? E depois invase a quente do produto. Agora nós vamos para os concentrados de tomate. Então, partindo aqui esse fluxograma. Lá do tomate fresco, lavagem, seleção, lavagem novamente, outra seleção, a trituração e extração do suco, e aí esse suco ele vai para a concentração. Tomate concentrado é utilizado para gerar uma série de outros produtos, como o pó do tomate, sopas, molho de tomate. Então, eu consigo um armazenamento, né, durante safra de tomate, a produção de concentrados que vão ser utilizados o ano todo para a produção de uma série de produtos, para atender a indústria em uma série de produtos. Aqui nós temos algumas embalagens que são apresentadas no mercado e uma questão com relação à concentração desse produto. A legislação que nós temos atualmente em vigor é essa de 2005, onde o concentrado de tomate é um produto obtido da polpa do fruto com no mínimo 6% de sólidos solúveis. É muito pouco. Nós partimos de um tomate que já vem aí com 4, 5 graus Brix. Então, como que um concentrado seria somente 6? Então, a legislação ficou muito abrangente para chamar de concentrado, sendo que antes nós tínhamos uma legislação que é internacional, ainda é seguida, de 24 a 38% de sólidos solúveis no concentrado. Ele é concentrado em batelado contínuo, sob vácuo, o processo. Pode ser adicionado cloreto de sódio para realçar sabor, pode ser adicionado açúcar para redução da sensação de acidez, né? Só que não é muito comum. E como eu falei, partindo aqui do suco de tomate, vamos para a etapa de concentração. O suco de tomate eu tenho ali em torno de 8 a 10 graus, né? 10 graus Brix. Ele é concentrado até atingir cerca de 18 a 35 graus Brix. Depois mesmo de concentrado, passa por tratamento térmico, resfriamento e o preenchimento asséptico para armazenamento em grandes tambores ou latas. A evaporação desse produto ocorre, por exemplo, né, muito comum, por
evaporador tubular de circulação forçada. É um produto extremamente viscoso, então isso deve ser levado em conta. Aqui tem um evaporador de circulação forçada, onde ocorre aqui a entrada do produto. Ele é forçado para passar justamente aqui nessa tubulação, onde tem as serpentinas, né, onde nós temos vapor vivo por quê? Ele veio do outro efeito, né? Ele está ligado em vários evaporadores, múltiplos efeitos. E aí o produto aqui de baixo é forçado a passar por essa parte, a serpentina, onde pode ser aqui, onde tem essa circulação forçada e pode ter a raspagem. Depois o produto volta aqui para esse número 3, e aí ele sai concentrado aqui nessa parte. Tá? Então, vou olhar mais uma vez aqui, eles ligados em série, mas no interior dele, ele tem aqui a superfície raspada, que é essa parte aqui onde tem a troca de calor. Aí o produto entrou, trocou calor, porque tem vapor na parte externa, aqui internamente com agitação, porque um produto viscoso ele não pode ficar aderido na parede e queimar o produto. E aí ele sai por essa parte aqui, um produto concentrado. Depois da concentração, eu falei que precisa do tratamento térmico, que também geralmente é com superfície raspada, porque é um produto extremamente viscoso. Tratamento térmico mais brando, de 92 a 96 graus Celsius. Certo? E aqui um armazenamento é um exemplo que ocorre, por exemplo, na Cargill, onde o produto é deixado desse modo mesmo, em bags enormes dentro dessas caixas, é deixado ao ar livre, é um produto estável que depois é comercializado, né, enviado para as indústrias para a fabricação de diversos produtos. E, dentre os produtos que são fabricados a partir do concentrado, tem, por exemplo, o molho de tomate, que é dentro do regulamento 276 de 2005 de especiarias, temperos e molhos. Ele tem uma série de ingredientes, série de apresentações ao consumidor, com manjericão, com cebola, com alho, com óleo, com outros vegetais também. Aqui eu vou mostrar um exemplo desse fluxograma, só que partindo, vamos supor, de uma empresa menor, ou até uma empresa grande, partindo do tomate mesmo, mas pode ser a partir do suco do concentrado. Então, o tomate limpo selecionado, a pelagem com soda ou vapor, a lavagem, seleção e inspeção para retirar aqueles quebrados, aqueles que ainda têm pele, trituração desse tomate, como eu falei, essa trituração que pode sofrer antes, né, da trituração, da extração, hot break ou cold break, tá? Então, é a quebra do tomate com uma temperatura alta ou uma temperatura mais baixa, ou inativas enzimas ou não. Depois, a etapa de concentração, um molho de tomate ideal deve chegar em torno de 12 graus Brix, formulação com adição de ingredientes diversos, a mistura, invase, exaustão, fechamento, a recravação da lata, se for o caso, ou punches, tratamento térmico, resfria e encartamento. Outro produto, aí partindo aí de um produto concentrado, né? O que acontece? Em 78, nós tínhamos uma legislação para ketchup, era um molho elaborado à base de polpa de tomate, né, adicionado de especiarias e no mínimo 35% de resíduo seco, tá? Não é a comparação com sólido solúvel nesse caso, matéria seca. Mas o que tinha nessa legislação? Justamente era um limite de 10% de amido, que hoje nós não temos. Ela foi revogada e não tem limite, né? Não especifica nada sobre a adição de amido num produto como esse, que daria todo um corpo, uma viscosidade. É claro que nós temos aí no mercado alguns apelos de adição de somente 3 ingredientes,
ingredientes, porque ele é clean label, mas diversos ketchups têm uma série aí de ingredientes e muitos dos quais para aumentar a viscosidade. A legislação de hoje é essa de 2005, que só fala que é a partir de polpa de frutos. Aqui o fluxograma de processo, partindo de polpa concentrada, nós temos a pesagem da polpa, formulação, aquecimento e adição aqui de alguns ingredientes, dissolução, né, desses ingredientes, xarope de glucose, açúcar, sal, especiarias. O vinagre é adicionado por último dessa lista de ingredientes, justamente para ajuste da receita, para que a gente fique com pH de 4,2. Depois, tratamento térmico, brando de 90 a 95 graus Celsius, homogeneização do produto, retirada do ar para que ele não tenha escurecimento, que é muito comum em ketchup, né? Não tem escurecimento pela oxidação de vitamina C, o enchimento das embalagens e o fechamento, recravação, né? Ou selagem dessas embalagens. Outro produto que nós podemos citar, que partiu também de um concentrado, é um tomate seco, aonde a melhor variedade é esses tomates aqui, que são o Débora, o Carmen, o Santa Clara. O Santa Clara é o melhor porque tem menor conteúdo de água, então facilita em todas essas etapas. Sempre, desde a escolha de produto, tomate para produto processado, a escolha é aqueles que têm o maior teor de sólidos solúveis para aumentar o rendimento e diminuir a energia para a retirada dessa água, na etapa de concentração e depois a secagem. Como que pode ser realizada a secagem? Por liofilização ou freeze drying, que nós já vimos, né? O mesmo para café e uma série de outros produtos aí em pó. Pode ser só com ar quente, por exemplo, sem ventilação, a 60 a 110 graus Celsius, com uma umidade controlada abaixo de 8 a 15%. Mas o mais comum é a combinação de métodos. A desidratação osmótica, onde eu tenho uma desidratação mediante o tomate imerso numa solução de sacarose, sal, lactato de cálcio, e ele vai, por osmose, trocando, né? Perdendo a água do produto. Mas depois eu preciso combinar isso com ar quente. Essa combinação reduz 30% o tempo de secagem total. Nós vemos por desidratação osmótica aqueles tomates secos que não são tão ressecados e ele é apresentado, por exemplo, imerso em óleo com especiarias. E com ar seco aí a gente observa mesmo aquele tomate bem desidratado, sequinho, que não está imerso em nenhum óleo. Outra conformação, desidratação osmótica novamente, mas depois combinado com secagem em micro-ondas. Aqui, um processo é uma empresa nos Estados Unidos que tem um processo tradicional de secagem ao sol. Ele fica ali o tomate de 5 a 7 dias nesse modo. E nós temos, para transformar depois, né, o tomate em pó, nós temos uma redução ali, o extrato de tomate de 30% a 40% de sólidos, ele vai para 97% de sólidos. Esses pós são adicionados, por exemplo, em sopas, em produtos em pó. Uma ocasião só eu descobri no mercado, nunca mais encontrei, um molho de tomate em pó. Era só mesmo a reconstituição com adição de água, né, e aquecimento. Aí eu não encontrei mais esse produto. E a desidratação ocorre em determinados equipamentos, como roller drum dryer, foam mat dryer ou spray dryer. Uma série de equipamentos que podem ser utilizados com ar quente, depois resfriamento, para obter um produto aí desidratado, um produto em pó. Eu finalizo aqui a minha apresentação e deixo para vocês
esse vídeo junto com outros vídeos e o material bibliográfico.